O Pode Transformar tem o apoio de Casa Shopping, Vero, Lutz Gráfica. E aí, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais um episódio do Pode Transformar. Espero que vocês estejam curtindo, seguindo a gente nas redes sociais, TV Cultura, então, no Facebook, no Instagram e no YouTube. E estamos aqui, então, com a presença de um cara que é empreendedor, pizzaiolo, já viajou para alguns países, é fundador de uma pizzaria aqui em Montenegro que tem um sabor ícone. Vamos conhecer, então, um pouco mais do Arthur Niches. Bem? E aí, Arthur, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Ao Pode Transformar. Eu espero que tu se sinta super à vontade aqui com a gente. Certo. Tu vai ver que é um bate-papo bem informal. Quando a gente vê, já acabou. E a gente vai ficar com um gostinho de quero mais. Então tá, muito obrigado pelo convite aí, pela oportunidade de falar um pouco sobre a minha trajetória junto com a Piccola aí. Obrigado. Então vamos lá, Arthur. A gente quer conhecer um pouquinho mais de ti e que tu conte pra gente como que surgiu, né, a pizza aí na tua vida, como que tu se viu nessa profissão e quando que ela surgiu aí no teu caminho. Então, se tu quiser contar um pouquinho pra gente, né, sobre isso. Certo. Então, eu decidi em 2018 fazer um intercâmbio, porque eu estava estudando inglês, queria ter essa imersão, essa troca cultural e aprender. O principal foco era desenvolver a fala, assim, né? Me sentir inserido na cultura. Mas eu fui também para procurar, eu não tinha muita certeza de que profissão seguir, ainda não tinha uma carreira bem desenhada. Então vi também como uma oportunidade de encontrar alguma coisa que fizesse algum sentido, assim. E o meu primeiro emprego, então, foi numa pizzaria, fazendo as entregas de bike, que lá em Dublin, na Irlanda, principalmente, é muito... O uso da bike, assim, é bem comum, tem muita ciclovia por lá. Eu sempre gostei de pedalar, então esse emprego acabou aparecendo. Alguns colegas brasileiros que já trabalhavam nessa empresa, eram meus colegas de inglês, me deram essa oportunidade. E depois de alguns meses ali na empresa, fui me familiarizando com o pessoal. Passei, né, pedi para o pessoal me dar uma oportunidade para ir para o atendimento. Então, passei a fazer o caixa e tirar os pedidos da pizzaria depois de alguns meses. Quando eu já estava com o inglês também mais aprimorado, assim, mais tranquilo com o idioma. Então, passei pelas entregas, o atendimento e daí, quando do atendimento, como eu já estava mais próximo da cozinha e já logo de cara eu já fiquei bem encantado com o trabalho dos pizzaiolos, assim, que é uma massa que é aberta manualmente, não usa rolo, não usa cilindro. Então tinha esse trabalho meio artístico, assim, e aquilo Sim. ali já me chamou bastante atenção. E assim, eu aprendi muito na base da observação, assim, enquanto eu estava esperando as entregas ali, esse tipo de coisa, eu já estava observando e fazendo perguntas eram pizzaiolos italianos, né, eles já têm muito cultural deles, assim, é um negócio bem... Então, aprendi ali direto da fonte, assim, vamos dizer. Sim. Fiz amizades, fazia muitas perguntas e eles foram me dando oportunidade. E eu trabalhei um período lá, alguns meses ainda. Foi um intercâmbio de 2 anos, então, ao fim desse intercâmbio, assim, os 6 últimos meses, acredito, eu estava trabalhando de pizzaiolo mesmo, ali, auxiliar de cozinha, pizzaiolo, montava algumas pizzas. E foi assim que aconteceu na minha vida, assim, na pizza, né? Sim. Então, foi assim, já tinha alguma experiência aqui no Brasil, trabalhando de garçom, atendimento ao público, assim, restaurantes, então já estava mais ambientado, assim. Uhum. Meu tio tem um restaurante aqui em Montenegro, a família toda de bons cozinheiros, então já... Só tu que não cozinhava ainda. Eu não cozinhava e acabei me encontrando nessa profissão. E amo pizza, amo Sim.
gastronomia em geral, assim, é algo que me interessa bastante. Que legal. E falando um pouquinho da viagem, né? Vou voltar um pouquinho aí. Mas tu foi, primeiro lugar que tu foi, então foi pra Irlanda. Isso, foi a minha base. Eu morei em Dublin por 2 anos e de lá eu fiz algumas viagens, assim, né? E tu foi pra ficar 6 meses? Um mês? Isso, o visto é de 6 meses, 8 meses na verdade, são 6 meses de trabalhando meio turno e aí 2, enfim, são questões burocráticas lá do país. E eu fui sem, assim, como experiência, as coisas foram dando certo, acabei renovando o visto, fazendo muitas amizades, laços por lá, assim, me sentindo cada vez mais à vontade no país, acabei voltando, considero quase uma segunda casa, assim, por conta das entregas também, eu andava muito pelo centro da cidade de bike, assim, e eu tenho até hoje, assim, o mapa meio salvo na cabeça, eu sei me localizar por lá, né, então é quase uma segunda casa para mim, assim. E ainda tenho muitos amigos que moram lá, tenho vontade de visitar, enfim. E aí, em alguns períodos de férias, eu fiz algumas viagens, assim, visitei alguns outros países, né? A própria Itália, eu estive na Itália, Portugal, a família ia visitar, o pessoal aproveitou que eu estava por lá e tinha vontade de viajar também, pai, mãe, irmã, todo mundo foi me visitar lá. Com cada um deles eu aproveitei para fazer algumas viagens, assim. Então lá é tudo muito mais propício, assim, custo para viajar e tudo. Passagens aéreas e trem também, tudo. Sim, parece que é mais fácil, assim, de poder, né? Viajar entre os países. É mais perto também, né? Tipo, uns países ali. E eu adoro essa troca cultural, assim, me inserir mesmo nas culturas e conhecer, enfim, foi uma experiência ótima, assim. E da viagem, assim, desafios e coisas legais que tu teve lá? Tu teve alguns desafios por ser brasileiro ou por talvez estar chegando lá? Sim, sempre tem os desafios, né? Tem muito brasileiro. No momento em que eu morei lá, era a terceira maior comunidade de imigrantes na Irlanda, era de brasileiros, né? Então, já tem uma relação bem... Assim, os irlandeses estão bem acostumados com brasileiros, porque já tem alguns anos que eles têm aberto o país, assim, para ajudar no desenvolvimento do país. Eles acabam recebendo muitos imigrantes para mão de obra. Então, os desafios foram, assim, eu tinha 15 dias num hostel ali, até tinha que encontrar uma acomodação, geralmente aí dividia a casa com mais pessoas, dividia outras o culturas. quarto. Eu acabei morando com uma brasileira e um mexicano logo de início, então até que não tinha um choque cultural tão grande, assim. Mas dividir o quarto às vezes com as pessoas, então esses são os desafios. E assim, a gente leva tudo em reais e daí chega lá, converte para euros, então até eu criar uma estabilidadezinha financeira, o desafio era assim de gastar o mínimo possível, né? E eu tinha esse objetivo em mente, assim, eu vou começar a gastar quando eu começar a receber em euros, né? Para não precisar ficar convertendo tudo. E aí foi logo de início, eu já consegui um emprego, então até que eu tive uma certa tranquilidade nesse aspecto, assim, consegui me organizar bem, né? E o desafio do idioma, claro, eu já tinha uma boa base aqui do Brasil, mas a fala é sempre, para muita gente e para mim, foi o maior bloqueio, assim, tem que virar uma chave em algum momento. Da comunicação. E acabou, tudo vai acontecendo, né? A gente fica muito assim, que horas que eu vou começar, quando eu vou começar a falar inglês com naturalidade, e tu nem percebe, quando tu vê, né? Eu passei 2 anos, né? Eu recomendo que passe um bom período, assim, para ficar bem imerso, né? Então, foi isso que aconteceu para mim. E trouxe transformações para tua vida, tua viagem? Com certeza.
Tu consegue ver um Arthur antes e um Arthur depois? Sim. Eu continuo aprendendo muito ainda, Sim. né? Mas com certeza a viagem é um marco, assim, para mim. Muitas, né? Tu conhece muita gente e aí são pessoas que também estão viajando de passagem, muita gente de passagem por lá. Então essa coisa de criar vínculos e desfazer, e tu não sabe se tu vai reencontrar essas pessoas de novo. Então assim, esse amadurecimento na relação com pessoas, assim, geralmente quem viaja cria um laço muito forte, como alguns que eu criei, porque tá todo mundo longe da família, então tu te identifica com as pessoas, assim, né, tá todo mundo passando por uma situação parecida lá, sente saudade de casa e família longe, tudo, então a gente tem esse apoio, assim, todo mundo se apoia lá, tem que sempre encontrar pessoas, se cercar de pessoas que vão te apoiar quando precisar, né? E esses foram alguns aprendizados, assim, além de conhecimentos culturais também, e a minha profissão hoje em dia, né? Eu voltei de lá com uma profissão um pouco mais encaminhada, assim. E é mais ou menos isso. Também não é nada muito definitivo, né? Eu sei que é a profissão do momento, assim, que eu tenho, mas eu me vejo bem aberto a me reinventar, assim, na área. No momento sou pizzaiolo e empreendedor, mas tem algumas coisas ainda dentro dessa área que eu gostaria de realizar, assim, dar cursos, né? Eu eventualmente me formar um pouco melhor também, ter uma base teórica melhor para poder levar adiante conhecimento também, é algo que me interessa. Mãe professora, daí eu acho que eu já tenho já tem um caminho, né? Uma genética, assim, uma didática. Tá, então a gente falou aí um pouquinho da tua viagem, né? Mas voltando agora para essa parte do Arthur empreendedor, enfim, voltou de viagem, pegou o período da pandemia, se apaixonou lá por fazer pizza, enfim, né? Gostou de trabalhar no lugar que tu trabalhava. E daí quando tu voltou, tu já veio com essa ideia de criar algo aqui? Ou quando tu chegou, tu começou a pensar o que eu vou fazer e essa é uma paixão, agora eu vou... Foi mais quando eu cheguei mesmo. Porque eu passei 2 anos praticamente. Tive alguns períodos curtos de férias, mas as férias eu sempre aproveitei essas coisa de uma semana, 10 dias ali que eu tirava. Eu aproveitei para conhecer os países vizinhos. Então, também é um turismo ali que eu não descansava muito, era sempre... Queria ver tudo e caminhava, então foram 2 anos cansativos, assim. A única certeza que eu tinha é que eu queria tirar um tempo para mim, para pensar o que eu ia fazer. Mas o plano inicial mesmo, ao retornar, era de seguir viajando, indo morar em algum outro lugar, ainda trabalhando com pizza, assim, né? Porque uma das coisas que me cativou muito na profissão foi que todos os pizzaiolos viajavam o mundo inteiro, assim, porque eles sempre tinham... é uma profissão que te abre portas, assim. Sim. O estilo de pizza que a gente faz aqui na Piccola e na pizzaria onde eu trabalhei é de inspiração napolitana, né? Da cidade de Nápoles, na Itália. Cada região da Itália tem o seu estilo de pizza. Esse é um dos estilos, tem algumas características. Então, esse estilo de pizza acabou vindo muito... assim, tá bem alto, assim, no mundo inteiro. Todas as capitais, assim, e algumas cidades-chave tem uma pizzaria napolitana, então tu tem alguns conhecimentos específicos daquele estilo, logo terão portas abertas, né? Então eu tava com esse plano, vou seguir. Interessante isso, eu não sabia. Isso. E na Itália eles têm muito, assim, essa coisa eles prezam muito pela gastronomia deles, pela cultura. Então eles têm até um livro de regras lá, para ter uma Vera Pizza Napolitana, um certificado de veracidade, assim, né? E aqui na Piccola a gente segue alguns desses passos, mas a gente adapta o gosto local também, né? Sim. A gente permite essa liberdade, assim, de criatividade. Mas, então, o plano era seguir viajando e trabalhando com pizza ainda, assim.
aprender mais alguns idiomas e coisa. E por conta da pandemia, eu não pude seguir viajando e aí levei um tempo assim para aceitar que, bom, foi Era para ser 3 meses, né? Depois foi 6, daí a pandemia foi ficando cada vez mais tinha tempo. essa incerteza, Sim. tinha a minha incerteza de que se eu estava pronto para ser empreendedor tão jovem, assim, né? Não tinha certeza se eu estava pronto. Então resisti um pouco no início, porque também eu sei que quando eu inicio um projeto eu acabo me dedicando bastante, então tinha essa coisa, bom, eu vou abrir uma empresa e aí depois passa a pandemia e eu... Quero viajar. Exatamente. Então é uma raiz que eu estou criando aqui, né, uma consistência, assim. E esse é um dos maiores desafios para mim, assim, entender que em algum momento tem que criar alguma coisa um pouco mais sólida, assim. E eu estou passando por esse processo. Então, as viagens seriam algo que ainda usaria para a minha profissão, né? Já pensei em trabalhar com idiomas também, ou dando aula, ou como intérprete, tradutor, alguma coisa com idioma que eu gosto bastante também. Sim. Mas acabou se desenhando para abrir uma empresa aqui, com muito apoio do pai, que já tinha... Ele estava iniciando uma empresa também, de pães de mel, logo que eu cheguei. Então eu consegui aproveitar um pouco da estrutura. Ele acabou voltando o foco dele para a Piccola também, é meu parceiro, meu braço direito, assim. Que legal, sim. É bom, né, essa rede de apoio. Sim, vindo do meu pai, assim, a família toda, né, mas o pai é o que passa mais tempo, assim, envolvido. Acabou assumindo junto comigo. Então, assim, foi tudo bem natural, bem tranquilo. Não bem tranquilo, né? Porque nunca é, né? Sempre tem seus conflitos, mas estamos aí, aprendendo a curtir cada dia um pouquinho mais, a gostar do que eu faço. Ô Arthur, e a gente falou um pouco nos bastidores, né? Mas como que é empreender novo? Tu falou ali, tão novo, né? Tem as incertezas, enfim. Nada é definitivo, né? Porque tudo pode mudar, enfim. Mas como tem sido para ti ser empreendedor, né? Com as tuas inseguranças, enfim. Se tu teve desafios por ser novo, ou não tão experiente, ou não é melhor, porque daí agora tu tá criando experiência. Se tu puder contar um pouquinho dessas transformações que tu foi tendo, né, como empreendedor com a Piccola. Então, eu comecei assim, muito condicionado de, tipo, eu sei fazer pizza, eu sei toda a operação aqui, eu sei como funciona, mas tem algumas decisões eu não queria tomar, algumas responsabilidades, assim, esse foi a maior resistência da minha parte, assim, né. Então... Essa parte mais burocrática? Assim. RH, por exemplo, contratar pessoas... manter as pessoas, eu lido com a vida das pessoas, né? Esse é um desafio enorme. Por ser jovem, eu acabo procurando pessoas mais jovens também, né? Acredito que eu poderia ter alguma dificuldade de tratar com alguém mais experiente, com mais tempo de mercado de trabalho do que eu mesmo. Então, esse é um desafio bem grande, assim. Eu não tenho uma longa estrada de mercado de trabalho e tenho que botar em prática, assim, né? Contratar, demitir, aí essa é uma das partes mais desafiadoras. Questões burocráticas também, administrativas, eu estou aprendendo, assim, no decorrer, um pouco na cozinha, um pouco do foco no administrativo, e aí não é o que me encanta, assim, definitivamente não é o que me encanta. O empreendedorismo é algo que eu estou aprendendo a gostar, assim, agora. E a executar também, Sim. Né? Mas esse seria o maior desafio, eu acredito, sim. Claro, manter uma regularidade, manter uma excelência, fazer com que os clientes voltem, né? Prezar pelo atendimento, tudo isso. Já foi um desafio enorme, na verdade. Eu já não era a área em que eu tinha mais especialização, era a cozinha, mas ainda assim já não é uma vasta experiência, então eu passei um bom tempo só aprimorando a parte da cozinha mesmo. Agora que criamos processos e tudo, tá funcionando um pouco mais automática a máquina, assim, aí eu tô me dedicando mais à parte
a questões mais empresariais, administrativas, assim, que vem junto no pacote, né? Não tem como se livrar delas. Mas a tua paixão dentro do empreendedorismo, tu gosta mesmo das pizzas? Isso, tipo de criar? É tu que cria os sabores? Isso, eu pego muita referência. Os meus colaboradores, os outros pizzaiolos ali, sempre tento trocar muita ideia, pedir opinião. Então tem um deles que trabalha comigo que já fez um curso de gastronomia, ele acaba me ajudando bastante, o Marcelo. Tá com a gente desde o primeiro dia de Piccola, assim, ele vestiu bem a camisa. Então, tem sempre muitas pessoas na volta me coletando opiniões, e aí eu vou lá e eu gosto dessa parte de criar, com certeza, de estar ali na cozinha mesmo. Mas porque eu sinto, assim, que eu tenho que ter propriedade nisso, né, se eu for trabalhar no ramo da gastronomia, eu quero ser um bom cozinheiro. Sim. Então, eu ainda sigo bastante focado na cozinha, assim, que não... Até minha ideia é buscar mais especialização mesmo, teórica e tal. Então, e é o que eu acabo gostando mais, assim, que eu me sinto mais à vontade, me divirto mais fazendo, montando pizza. Então, a gente vai para um quadro que já é conhecido aqui do podcast, que é as rapidinhas, que é para te conhecer um pouco mais. Certo. Então, são respostas mais curtas, então tu pode, né, fica à vontade aí, mas tu pode responder em uma frase, enfim, em uma palavra, como tu se sentir à vontade, Vou tá? tentar. Sabor de pizza preferido? Boa pergunta. Já que tu é especialista nisso, deve ter um sabor que é o... Olha, eu gosto muito da Bacon Fung, que é um sabor ali meio... Já vou me prolongar um pouco mais, mas o Bacon Fung é um sabor ali que tem na Piccola e é uma criação nossa, assim, baseada em alguns outros sabores. E é uma favorita dos clientes também, então eu acabo gostando muito dela, Bacon Fung. Bacon e cogumelos, com cogumelos, né? Sim. Qual é o teu signo, Arthur? Virgem. Essa é uma pergunta que não pode faltar aqui no podcast, então tem que fazer rápido, senão o pessoal fica agoniado. Tá bom. O que o Arthur não gosta, não tolera, não aceita? Boa pergunta também. Primeira coisa que vier na tua cabeça, assim, não gosto disso. Desonestidade, talvez. Falta de... acho que desonestidade, assim. Quebra de confiança, assim. Sim. Então, basicamente isso. Importante. E qual é o teu hobby? O que o Arthur gosta de fazer nas horas vagas? Gosto de tocar violão e cantar, mas só pra mim mesmo. Não gosto muito de fazer isso em público. Pedalar, praticar alguns esportes. Futebol, beach tênis. Um sonho que tu tem? Conseguir conciliar possivelmente a Piccola com as minhas viagens seria um sonho que tem se criado recentemente, assim. Seguir com a Piccola e ainda conseguir viajar, fazer algumas viagens e tentar juntar as duas coisas seria um sonho, assim, pra mim, com certeza. Legal. E se tu fosse indicar um livro, um filme para as pessoas, o que tu indicaria? Algo que tu gosta, que faz sentido para ti? Até tento, mas não tenho consumido muita coisa, nem de livro, nem de filmes, mas sempre gostei muito do Luiz Fernando Veríssimo na literatura e filmes. Não sei se Forrest Gump é um filme que eu gosto bastante, assim, inspirador. Legal. Qual a tua idade, Arthur? 28, recém-completados. Um jovem. O Arthur, a gente tem também uma que a gente gosta, de deixar uma mensagem para as pessoas. Então, algo que mudou, talvez, a tua vida em algum momento, alguma frase que tu lembre, que alguém disse,
ou uma frase que venha na tua cabeça, assim, que se todas as pessoas que estão nos assistindo, ou pudesse todas as pessoas do mundo lerem essa frase, qual mensagem tu gostaria de deixar para as pessoas? Não é nenhuma frase famosa, mas é baseado no momento que eu tenho vivido, assim, de acreditar que traçar um objetivo, persistir, dedicar o máximo, pode não, ainda assim pode não dar certo, mas seguir persistindo e saber também a hora de mudar a direção quando necessário. Acho que ter essa flexibilidade também, talvez, é muito baseado no meu momento de vida, assim, é isso que tem acontecido. Então tá, Arthur, aí ó, viu? Chegamos no final. Muito obrigada por ter participado, né? Primeiramente. Vida longa, Piccola, né? Espero que os projetos novos aí se realizem, que a gente possa, sei lá, aproveitar e desfrutar do lugar. Então, pessoal, lembrando que todo episódio sai sempre nas quintas-feiras, às 19 horas. Espero que vocês curtam, sigam lá o Instagram, Facebook, o YouTube da TV Cultura. Nas redes sociais é @TV Cultura do Vale, né? O meu Instagram é @RitaDaianaSilva. Arthur, se tu quiser deixar o teu arroba e o da Piccola também, fica à vontade. O da Piccola é @Piccola Gioia Pizzeria, é Piccola com 2 Cs, Gioia é G-I-O-I-A. Não sei se vocês vão deixar. A gente deixa. É meio palavras italianas ali, então fica confuso. E o meu não precisa, vocês vão encontrar por aí o meu arroba. É só seguir lá na Piccola aqui, pessoal. Eu tô marcado lá. Então tá, muito obrigada mais uma vez, Arthur. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e fiquem ligadinhos toda quinta-feira às 19 horas, episódio novo.